Graça e paz, irmãos e irmãs. Todos bem? Todos bem mesmo? Não estão com frio, frio nos pés, não? Meu Jesus amado, gente, eu sou meio repetitivo sobre esse negócio de frio nos pés, igreja gelada. Vocês não sabem o quanto eu sofro com esse negócio. Não sabem. Gente querida, vamos nos colocar em pé mais uma vez? Abra sua Bíblia, por gentileza, Lucas, capítulo de número 12. Nós estamos falando sobre essa questão de mais de Cristo, menos de mim. E algumas semanas atrás, estava numa reunião de pastores, e um dos pastores contou uma ilustração que eu achei muito interessante, que eu quero reproduzir aqui com vocês, para que a gente entenda o que é que Deus está querendo fazer no nosso meio, através dessa série de mensagens, mais de Cristo, menos de mim. A ilustração é assim, ele contou de que um homem muito rico, dono de uma grande propriedade, de uma casa muito grande, resolveu pedir para um artista, para um pintor, para ele desenhar um quadro de Jesus. E ele disse para esse pintor: olha, desenhe o melhor quadro possível sobre a imagem de Jesus. E esse pintor então começou a trabalhar semanas, meses, e até que chegou num determinado momento em que ele falou assim: olha, minha obra está concluída, né? E ele embrulhou o quadro, levou para esse homem rico, com essa propriedade bem grande, e disse: olha, está aqui, fruto do meu trabalho. E esse dono, ele abriu, desembrulhou o quadro e olhou para aquele quadro, olhou para aquela imagem de Jesus e falou: era exatamente isso que eu pensava. Era esta imagem que eu tinha de Jesus. Aí ele falou assim: agora eu preciso colocar esse quadro num lugar de destaque, aqui na melhor parede da minha casa. Aí ele chamou um designer de interiores e falou assim: olha, eu preciso que você faça um projeto aqui, porque eu quero que esse quadro tenha o destaque pleno aqui na minha casa. E o designer interior foi para lá e começou a olhar a casa, olhar as paredes, e ele observou que todos os utensílios, muitos utensílios, na verdade, não combinavam com o quadro. Ele pegava o quadro, colocava numa parede, olhava para a parede e falava assim: nossa, aquele utensílio ali não funciona, aquela cortina ali não está combinando. E ele fez isso por horas, por dias, por semanas, até que chegou um ponto e falou assim: olha, eu não sei o que fazer, porque esse quadro aqui não combina com o quadro dessa casa, né? Aí o dono falou assim: olha, faz o seguinte, tira todos os utensílios, tira tudo, tira as cortinas, tira os outros quadros, tira os enfeites, tira os ornamentos, tira tudo, e coloca tudo no centro da casa. E aí, você coloca o primeiro quadro lá, de Jesus, em destaque. E depois você vai observando o que você acha que combina para estar ao lado desse quadro. Aí ele começou a olhar e falou: poxa, isso aqui combina, dá para colocar, isso aqui não combina, não dá para colocar, né? Até que chegou à conclusão de que muitas coisas que ele tinha na sua casa não combinavam com a imagem de Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós estamos falando aqui é exatamente isso nessa mensagem, nessa série de mensagens. Por quê? Nós estamos falando em centralizar Jesus na nossa vida. Nós estamos falando em colocar Jesus como uma primazia da nossa vida. Mas só que quando nós olhamos para nós, nessa imagem de uma casa que a gente tem que ter Jesus no centro, muitas vezes nós vamos olhar, nós vamos ver coisas que não combinam com Jesus. É o que é necessário? É necessário tirar algumas coisas. E talvez acrescentar algumas outras. É isso que Deus está falando conosco nessa série de mensagens. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um dos utensílios que a gente gosta muito, que a gente tem quase assim de estimação dentro de casa. É um utensílio que não combina. Mas não combina de jeito nenhum com Jesus estando no centro da nossa vida, no centro da nossa história,
no centro da nossa família, no centro dos nossos negócios, no centro da nossa igreja. Não combina. Então hoje eu vou falar sobre o que nós vamos tirar na nossa casa, na nossa existência, na nossa história, que não combina com Jesus. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Então quero que vocês estejam bem atentos aí. Lucas capítulo 12, a partir do verso de número 42. Jesus está explicando aqui sobre uma parábola muito rica, muito importante para nós. Versículo de número 2, Lucas 12. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, uma hora em que ele não o sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Podemos sentar, queridos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui nesta manhã. Quem é que gosta de ganhar alguma coisa? Para as mulheres aqui. De repente, seu esposo, seu namorado, chega em casa com uma joia belíssima. As mulheres vão chorar um monte. E não é de tristeza, não, é de alegria. Nós gostamos de ganhar as coisas. Nós gostamos de possuir as coisas, de ter as coisas. Nós gostamos dessa ideia, meus irmãos, de sermos donos das coisas. É por isso que, assim, no natural, e não apenas por uma questão só de expressão, mas por uma questão até, às vezes, de vaidade no nosso coração, nós dizemos assim: olha, meu carro, meu apartamento. Os jovens gostam de dizer, meu quarto, nem entra no meu quarto. Nós gostamos de dizer, meu dinheiro, minha empresa, meus negócios. E do ponto de vista mais existencial, a gente gosta de dizer, minha vida, minhas decisões, meus projetos, meus sonhos. Nós gostamos de dizer que nós somos donos de todas as coisas. Mas o grande problema disso é que, na verdade, eu pergunto para vocês, nós somos de fato donos dessas coisas? Talvez pelas leis humanas, que está registrado lá no cartório, você é dono do seu imóvel, ou dos imóveis que você tem. Você é dono do seu carro, você paga o seu IPVA do carro. Está registrado nas leis humanas, você é dono. Mas nas leis espirituais, nós não somos donos de nada. E aqui nós temos uma situação bem problemática com relação a isso, porque nós como cristãos, nós até conseguimos alcançar a ideia, pelas Sagradas Escrituras, pela experiência que a gente tem, pela leitura que a gente tem das Sagradas Escrituras, nós conseguimos chegar àquela ideia de que não, nós não somos donos. Quem que é o dono? Deus é dono de todas as coisas. Nós chegamos a esta compreensão, mas na prática, eu digo para vocês que nós temos uma dificuldade muito grande com relação a isso aí. Muito grande. Porque a gente pode dizer, Deus é dono da minha vida. Mas muitas vezes na prática, a gente diz assim, eu sou o dono do meu nariz, eu que decido, eu que falo, eu que mando, eu que organizo. E você e eu, nós escanteamos Deus das nossas decisões, essa que é a verdade.
Quantas decisões nós tomamos sem consultar a Deus? Quantos negócios nós já fizemos sem consultar a Deus? Quantas vezes nós dizemos o seguinte, olha, eu que organizo meu tempo, eu que organizo minha agenda. Na prática, meus irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande com relação ao tempo, porque, humanamente falando, nós temos uma tendência muito forte a querermos ser donos de nós mesmos, donos das coisas que nós temos, e nós chegamos até a brigar por isso muitas vezes. E quando nós chegamos nesse nível de acharmos que de fato somos donos, nós entramos num problema de relacionamento com Deus. Eu estava assistindo um programa na segunda-feira. Eu gosto de assistir esse programa porque ele fala muito sobre o ser humano. O nome do programa se chama Febre do Ouro. Quem já ouviu esse programa aí? Febre do Ouro. É um programa interessante que fala de alguns mineradores americanos, alguns muito grandes, outros não muito grandes, que mineram o ouro, extraem o ouro da terra. É um processo muito desgastante para eles, mas o que a gente percebe é o seguinte, a ganância é muito forte no coração desse pessoal. Realmente é a febre do ouro mesmo. É a febre do ouro mesmo. Mas nesse programa que eu vi na segunda-feira, aconteceu um fato que eu falei, isto que está acontecendo aqui, acontece no nosso relacionamento com Deus. A história era assim, era um pai e um filho, numa pequena mineradora, uma mineradora amadora, bem simples. E eles queriam transformar a mineradora deles, amadora, numa mineradora profissional. Então eles chamaram mineradores profissionais para poder ajudar a organizar, para fazer com que a mineradora pudesse produzir ao ponto deles poderem sobreviver daquilo lá. Só que o problema é que era o seguinte, o pai e o filho viviam em pé de guerra. Era uma briga só, mas eles brigavam feio mesmo. Brigavam feio. E num determinado momento da briga, uma das causas da briga foi revelada. O pai chegou para o filho e falou assim, escuta aqui, você nunca se esqueça que eu sou o dono dessa mina. Foi eu que comprei todos esses maquinários aqui. Sou eu que comprei essa terra aqui. Você não colocou um centavo. Todas as minhas economias eu coloquei aqui. Portanto, eu sou o dono dessa mina aqui. Nunca se esqueça disso. Gente, mas se aqueles dois já brigavam, imagina o que aconteceu com esses dois homens ali. Olha, a coisa ficou feia. Ficou feia. Eles se separaram, o filho não queria mais trabalhar com o pai não queria mais ver o filho, eles não tinham a mínima condição de trabalhar juntos para minerar a terra. Eles perderam completamente o que é preciso ter numa relação entre pai e filho. O que a gente precisa ter? Companheirismo, alinhamento, intimidade, carinho, o amor de pai e filho. Eles perderam. E sabe por que eles perderam? Porque eles eram muito teimosos e essa ideia de ser dono estava separando eles. O que eu quero trazer para a nossa realidade, meus irmãos queridos aqui, é que essa ideia, esse senso, essa prática que nós temos de acharmos que somos donos de todas as coisas da nossa vida, nos afasta de Deus. Essa ideia de que a gente, de fato, é dono do nosso nariz, ela não combina com esse quadro que nós colocamos aqui, né, em que Jesus é o centro. Quando nós centralizamos Jesus na nossa vida, aí sim nós entendemos que todas as coisas, de fato, pertencem ao nosso Deus. E aí o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma das coisas que, para mim, parece que saíram fora de moda no nosso tempo.
mas que é extremamente importante dentro das Sagradas Escrituras. Sabe o que é? É a prática da mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? A mordomia cristã é uma das doutrinas mais importantes das Sagradas Escrituras. A mordomia cristã tem um princípio fundamental em de que não somente Deus é dono de todas as coisas, mas que nós, seres humanos, fomos criados nessa terra para sermos os seus mordomos. A palavra mordomia ali é o koidomono, que significa cuidar da casa. Deus criou todas as coisas, Deus criou esse mundo, Deus criou o universo, Deus nos colocou nesse mundo que é a sua casa. A nossa essência é a casa de Deus, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus nos colocou nesse mundo para quê? Para cuidar daquilo que é dele, cuidar da sua casa, como mordomos. E nessa passagem a gente fala sobre mordomia cristã, mordomo fiel. E eu quero passear com vocês um pouquinho rapidamente sobre essa questão de mordomia, porque é fundamental que a gente coloque aqui algumas ideias sobre mordomia, porque essa ideia de mordomia ela vem lá de Gênesis até o Apocalipse, meus irmãos. Ou seja, a gente começa lá no início da história da criação e vai até o final da nossa história aqui nesse planeta. No início da história da criação, o que a gente encontra em Gênesis capítulo 1, verso 27 a 30, que é a criação quando Deus cria o homem e a mulher, e ele diz o seguinte: olha, eu criei vocês para que vocês estejam nesse jardim, que é meu, não é de vocês, nesse jardim que tem o quê? Tem árvores, tem animais, tem rios, e vocês foram colocados nesse jardim não para serem donos desse jardim, mas vocês foram colocados para cuidar desse jardim. E é por isso, então, que nesse texto aqui, de Gênesis, capítulo 1, verso 27 a 30, Jesus fala sobre dar nome aos animais, Jesus fala sobre o cuidado de todas as coisas, Deus fala sobre usufruir, sim, de tudo que está ali, mas lembrando sempre de que isso pertence a quem? Pertence ao nosso Deus. Desde o início da história da criação, nós temos a mordomia cristã acontecendo lá. Na cultura judaica, logo depois com Abraão, Abraão tinha um mordomo chamado Eliezer. Esse mordomo de Abraão, ele cuidava de todas as coisas. Um dia que Abraão falou assim: olha, eu preciso que meu filho se case, ele chegou para Eliezer e falou assim: olha, vai lá e procura uma esposa para o meu filho. Eu não sei se hoje a gente teria coragem de fazer isso, conceder essa autoridade para alguém. Mas na época, na cultura, era assim. E o mordomo tinha tanta autoridade, tinha tanta liberdade, tinha tanta prestígio, que ele tinha essa autonomia de falar assim: olha, vai lá e cuida disso para mim. Quer ver um outro exemplo extraordinário de mordomia? Nosso José. José foi mordomo na casa de quem? Na casa de Potifar. Potifar percebeu que José era um homem íntegro, sincero, uma pessoa que tudo que ele passava pelas suas mãos prosperava. Potifar falou assim: olha, você vai ser mordomo da minha casa. E José se tornou um mordomo extremamente fiel, zeloso, até que teve problema com a mulher de Potifar, que se engraçou com ele. Aí, por fidelidade, ele falou: não, coitado, sofreu nesse aspecto aí, né? Quando a gente olha para Davi, o princípio de mordomia está lá. Leia os Salmos para vocês verem. Leia os Salmos. Em todos os Salmos vocês vão perceber que Davi faz questão de dizer que todas as coisas pertencem a Deus. Eu quero ler um Salmo aqui, Salmo 24, verso 1 a 2. É apenas um, porque são muitos, mas eu quero ler esse aqui, que diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, e pertence todas as coisas. São vários os salmos que Davi fala sobre isso.
Quer ver como os profetas também falaram sobre mordomia cristã? Olha que texto extraordinário de Ageu, capítulo 2, verso 8. Olha só aqui o profeta falando, sendo a boca de Deus para falar a um povo que não estava entendendo que Deus era dono de todas as coisas, estava desprezando as coisas de Deus. Ageu 2,8 diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa época aqui, o povo de Israel, eles estavam assim, todos melindrosos, correndo atrás das suas próprias coisas, e o profeta Ageu falou assim: vocês ficam preocupados com essas coisas aqui, mas sabe o seguinte, quem manda esse negócio aqui é Deus. É Deus que é o dono de todas as coisas. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão de mordomia extraordinária, meus irmãos. Mordomia extraordinária. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, ele diz: que tens tu que não tenhas recebido? Pergunto para vocês aqui. O que é que vocês têm nas mãos de vocês? O que é que vocês de casa têm nas mãos de vocês que vocês não tenham recebido? Recebido de quem? Recebido de Deus. Deus que colocou na mão de vocês. A vida foi dada por Deus para vocês. A família que vocês têm foi dada por Deus para vocês. O trabalho, os dons, o tempo, a capacidade de raciocinar, a capacidade de sistematizar ideias, tudo vem da parte de Deus, tudo vem dele. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, diz que ele só se via como um dispenseiro, um depositário, alguém que foi colocado para quê? Para ser apenas um ministro do Evangelho. O apóstolo Pedro, a mesma coisa, a mentalidade de mordomia extraordinária de Pedro. Pedro, capítulo 4, verso 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Serviam uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O serviço que nós prestamos, os relacionamentos que nós temos, todos eles vêm de Deus, a capacidade de se conectar, tudo vem da parte de Deus. Mas, meus irmãos, ninguém teve mais consciência e prática de mordomia cristã do que o próprio Jesus. Jesus foi o mordomo por excelência. Tem uma passagem que quase a gente não lê e não ouve sobre ela, que é a passagem passagem de Lucas, capítulo 2, versos 41 e 52, em que Jesus, um adolescentezinho, tinha se desgarrado de José e Maria na festa, e Jesus foi para onde? Foi para o templo, foi lá para dar uma lição para os mestres, e Jesus ficou lá um tempo e de repente José e Maria começaram a procurar: onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Aí eles encontram Jesus. A Maria parece que quer dar um puxãozinho de orelha em Jesus, né? E fala assim: o que está fazendo? Por que você se sumiu? Eu estava preocupado com você. E olha só o que Jesus diz para ela: não convém tratar dos negócios do meu Pai? Não convém tratar dos negócios do meu Pai? Jesus já tinha consciência plena de mordomia cristã. E a mordomia cristã de Jesus foi até o final. Até o final. Até o finalzinho. Sempre fazendo da vontade de Deus o seu foco principal. O seu foco era sempre agradar o coração de Deus. Ele dizia que a comida dele, que a bebida dele, era o quê? Fazer a vontade de Deus o Pai. Não teve mordomo mais leal, mais fiel, mais extraordinário do que Jesus, que se esvaziou de si mesmo e, assumindo a forma de servo, fez tudo para glorificar a Deus, com tudo que ele tinha. Com tudo que ele tinha. Seu físico foi esmagado lá na cruz, foi prejudicado na cruz. O seu tempo dado completamente para o reino de Deus, pregação do Evangelho do reino de Deus. As suas habilidades, as suas conversas,
tudo focado para Deus. Os seus sentimentos, tudo focado para Deus, tudo envolvendo Deus. Assim era a vida dele. E além disso, ele pregou sobre mordomia. As parábolas, os ensinamentos, a parábola dos 2 servos, esta parábola que nós vemos aqui, em que Jesus fala sobre o servo fiel, sobre o mordomo fiel. Jesus falou sobre a nossa relação com o dinheiro. Jesus falou sobre a nossa relação com a nossa família. Jesus falou sobre todos os assuntos possíveis para nos levar ao quê? A pensarmos que a gente precisa ser, sobretudo, fiéis na nossa prática de mordomia cristã. Vocês estão entendendo? Não é um desafio grande, verdadeiramente para nós, queridos, de colocarmos na prática a ideia de que Deus, de fato, é dono de todas as coisas da nossa vida? Não é um grande desafio para nós sairmos da teoria, sairmos do conhecimento e trazermos para a ação diária de que Deus, de fato, é o dono da nossa vida em todos os sentidos, em todos os aspectos? E quais benefícios nós teríamos se nós vivêssemos essa mordomia na sua intensidade, na sua exuberância? Eu comecei a pensar um pouco se a mordomia cristã fosse obedecida pelo ser humano, tanto de dentro de igreja ou de fora da igreja. Eu comecei a pensar no Rio Tietê, lá em São Paulo. Meus irmãos, seriamente falando, vocês acham que aquele Rio Tietê, hoje totalmente poluído, morto praticamente sem vida lá, ele estaria assim hoje se tivesse consciência de mordomia cristã? Vocês acham que hoje nós teríamos animais extintos? Nós temos muitos animais que estão em extinção e outros que já estão caminhando para isso. Nós teríamos isso. Nós teríamos devastação de terras, de florestas. Muitos dos desastres ecológicos que nós vivemos hoje não aconteceriam, sabe por quê? Por causa do senso de mordomia, senso de cuidado, de administração das coisas de Deus. Esse planeta é de Deus, é para nos abençoar, é para glorificar a Deus, mas a falta de mordomia faz com que a gente judie desta terra, maltrate esta terra. Como seria se nós tivéssemos a mordomia cristã na prática da nossa vida, nesse mundo nosso aí, com relação à questão do nosso físico? Uma coisa eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. O gasto com o SUS lá, do governo, seria bem mais baixo. Do governo. Sabe por quê? Porque se nós tivéssemos o senso de mordomia com relação à nossa questão da saúde, do físico, não só do físico, mas da nossa alma, do nosso espírito, do nosso psique, nós não teríamos diversos tipos de doença, assim, quase como epidemia do nosso tempo. Não teríamos tantas pessoas com problemas de diabetes, pressão alta, problema de colesterol. Não teríamos, possivelmente não teríamos filas de pessoas indo para serem tratadas. Por quê? Porque questão de tratamento preventivo, cuidado pessoal, cuidado com o sono, cuidado com a alimentação, com o que a gente come, com o que a gente bebe, com o que a gente cuida desse corpo que é uma coisa extraordinária de Deus. Como seria se nós tivéssemos senso de mordomia cristã com relação aqui, a questão da nossa mente? Quantos pensamentos destrutivos, negativos, que enfermam as pessoas, geram depressão, transtorno de ansiedade, compulsão, síndromes de pânico. Quantos tipos de enfermidades não existiriam ou não seriam tão acentuados
se nós tivéssemos esse senso e prática de mordomia. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, pensando um pouquinho na igreja. Meus irmãos, olhem para mim. Senso de mordomia, prática de mordomia na igreja atual. Teríamos igrejas vazias? Sejam bem sinceros. Teríamos igrejas vazias? Teríamos falta de pessoas para trabalhar? Teríamos falta de recursos financeiros? Sabe por que não teríamos? Porque nós teríamos a compreensão de que a nossa vida, a nossa existência é para glorificar a Deus, e isso inclui o quê? Inclui vida de comunidade. Isso inclui a prática da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos os crentes têm serviços. Todos os crentes têm dons. Todos os crentes têm ministério. Não é só pastor. Não é só líderes, oficiais da igreja. Todos olhariam para si e diriam o seguinte: olha, Deus me deu dons. Deus me deu ministérios. Deus me deu a capacidade de fazer alguma coisa em prol da vida de comunidade, que Deus criou a comunidade para que eu pudesse viver. Não faltaria gente para trabalhar. As estatísticas dizem hoje que o quê? Que cerca de 15%, 20% dos membros das igrejas é apenas que levam toda a igreja nas costas. 15%, 20% levam a igreja nas costas. Todos os outros contribuem muito pouco, quase nada. O senso de mordomia cristã eliminaria isso completamente. Mas eu quero pensar algumas coisas assim. Por que a mordomia cristã é tão importante? Sabe, uma das coisas que mais faz o ser humano sofrer, na minha opinião, e a gente vê isso aí facilmente, é a questão de falta de propósito, de significado de vida. Meus irmãos, se existe uma coisa que angustia, que perturba o ser humano hoje, é a ideia de não saber para que veio para essa terra. Para que propósito veio nessa terra. E sabe o que acontece? Quando você compreende, quando você tem o senso de mordomia cristã e prática de mordomia cristã, uma das coisas que você percebe de cara, que você ganha de cara de Deus, é o senso de propósito, de significado de vida. Porque a mordomia cristã, ela faz o seguinte: a mordomia cristã mostra quem é Deus, quem somos nós, o que Deus quer e o que Ele espera de nós. A mordomia cristã, ela coloca todas as coisas nos seus devidos lugares com relação à nossa existência aqui na Terra. E à medida que nós entendemos isso, nós entendemos que o nosso foco principal é sempre estar diante de Deus e vivendo o propósito de Deus, que é muito bom para a nossa vida. Acaba toda a confusão, aquele negócio, para que eu nasci, para que sei o quê, acaba tudo isso. Quer ver uma outra coisa muito legal? Muito legal? É a questão da autoestima. Autoestima. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte, meus irmãos. Quando você entende que Deus, que não é um Deus qualquer, mas é o Deus que criou esse planeta, criou esse universo, com uma perfeição extraordinária. Todas as coisas são mantidas por leis assim, precisas, para que todo o planeta ele possa estar dentro de uma harmonia incrível. Para quê? Para que haja vida, para que haja manutenção da vida. Aí você olha para um Deus tão extraordinário, tão maravilhoso, aí você olha para ele e fala assim: nossa, Deus me deu tudo isso. Deus me deu tudo isso, me deu essa bênção toda. E para nós seres humanos,
Deus nos deu assim uma coisa a mais até, porque que é a capacidade de raciocinar, de sistematizar a ideia. A Bíblia diz que nós somos as primícias da criação. As primícias da criação. Nós somos os líderes da criação, meus irmãos. Olha só, nós lideramos em nome de Deus e para a glória de Deus esse planeta. Não existe na face da terra alguém que tenha mais capacidade de dizer isso ou aquilo do que o ser humano. Os animais não têm, todos os outros seres vivos não têm, mas o ser humano tem esta capacidade, nós temos essa capacidade de fazer isso. Por termos o nosso espírito conectado com o Espírito de Deus. Isso nos permite precisa ter uma autoestima elevada e ter uma consciência de que é o seguinte, de que Deus tem nos dado muito, muito. Nós não precisamos ter aquilo que eu li numa revista, que é aquela mentalidade de bolso vazio. Nossa, nunca tenho nada. Nossa, sempre reclamando, meu Deus, olha só isso aqui, olha o que está faltando aqui, olha o que está faltando lá. Quando se olha para a mordomia cristã, não falta nada. Não falta nada. Quanto que você paga? Me pergunta aqui, mostra para mim o seu boleto para pagar. Quanto que você paga pelo oxigênio que você está respirando agora? Quanto que você paga? Quanto você estaria disposto a pagar por esse oxigênio? Nós tivemos a pandemia. Foi um Deus nos acuda para a questão do oxigênio para ir para algumas regiões. O pessoal tirava tudo que tinha, comprar o oxigênio, porque senão a pessoa vai morrer lá. Quanto que nós pagamos por isso? E nós não temos, às vezes, a capacidade. Nós não temos a capacidade de parar para pensar e falar, Senhor, obrigado por esse oxigênio que vem a mim gratuitamente. Nós não somos capazes, às vezes, meus irmãos, de dizer ao Senhor, Senhor, obrigado por essa terra. Essa terra é tão extraordinária, meus irmãos. Essa terra é tão extraordinária. Ela é tão poderosa. Essa terra que nós pisamos aqui agora. Planta alguma coisa aqui. Vai nascer alguma coisa que é propício do ambiente. Vai nascer aqui. Vai nascer aqui. E quando a gente olha assim, de repente, alguns pomares, como talvez a minha irmã Helena esteja assistindo aqui o nosso culto, participando do nosso culto, tem um pomar lindo de laranjas, poncãs e tudo mais, a gente olha para aquela coisa lá, meu Deus, quando eu estive lá no sítio dela, eu olhei para aquele mundaréu de pés de poncã, aquelas frutas maravilhosas, falei, Senhor do céu, que riqueza extraordinária é esse lugar aqui. Olha só, como não temos a nossa autoestima elevada diante de tanta riqueza nos colocada à nossa disposição. Quantas frutas, quantos alimentos, quantas coisas gostosas. E tem gente que tem essa síndrome do bolso vazio. Está sempre achando que não tem recurso. Tem sim. Quer uma outra coisa muito interessante, que assim, para mim é libertadora, e que a mordomia cristã nos ajuda demais, quer ver uma coisa que é libertadora? Nós vivemos hoje numa sociedade, meus irmãos, fala a verdade, não é uma sociedade perversa com relação ao ter e o ser? É uma relação, uma coisa perversa do nosso tempo, essa questão do ter e do ser. As pessoas olham para as outras e falam assim, olha, se você tem, está comigo, se você não tem, não está comigo. Distinção para todo lado. Quando você tem uma noção, como você tem uma prática de mordomia, por saber que tudo é de Deus, você fala assim, olha, se a pessoa quiser estar comigo ou não interessa, porque ela está se enganando, achando que ela tem alguma coisa. Nem ela tem nada e nem eu tenho nada. Tudo vem de Deus. Você se desfaz desse sentimento terrível.
E, meus irmãos, eu quero, só indo para a conclusão aqui, dizer o seguinte: como que a gente pode aumentar esse nível de consciência e de prática de mordomia? Não adianta só falar dos benefícios, eu quero falar para vocês como que a gente pode melhorar isso aí. Tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é contando aqui uma ilustração que eu encontrei num livrinho. Muito que eu estou falando aqui, eu tenho um livrinho bem fininho, um periódico, estou tirando muita coisa desse periódico. E uma dessas coisas é essa história aqui bem interessante, que vai fazer com que a gente entenda como a gente pode aumentar essa questão da consciência de mordomia e prática de mordomia. Conta-se que um menino fez um barquinho a motor. Lindo barquinho. Especial barquinho. O xodó do coração desse menino. E ele pegou, foi brincar num rio com o barquinho. Colocou o barquinho no rio. E o barquinho foi indo, de repente veio a correnteza. Cadê o barquinho? O barquinho sumiu. Cadê o barquinho? Sumiu. Passaram vários dias, ele entristecido. Passeando lá na cidadezinha dele, encontrou numa loja, encontrou lá na vitrine o barquinho dele. E ele entrou na loja e falou assim: ei, esse barquinho aqui é meu. Aí o cara falou assim: não, esse barquinho não é seu não, esse barquinho aqui é o seguinte, está aqui, eu encontrei, está aqui à venda. Não, mas ele é meu. Não, se você quiser, você pode comprar. O menino ficou extremamente entristecido, foi para casa, contou para o pai. O pai, comovido, falou assim: filho, vamos comprar esse barquinho. Deu dinheiro para o filho foi lá e comprou o barquinho. Aí, todo alegre, saiu com o barquinho no braço assim, feliz. Aí ele disse assim para o barquinho: agora você é meu 2 vezes. Primeiro você foi meu porque eu te criei. E agora eu sou dono porque eu te comprei. Sabe como nós podemos aumentar a nossa consciência de mordomia e prática de mordomia? Entendendo que Deus tem todo o direito sobre a nossa vida. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor e, por meio de Cristo, Ele nos comprou. Isso se chama direito autoral. Direito de propriedade. Se você criou, você patentia. As empresas não patentiam seus produtos? Os artistas não patentiam suas obras? Os músicos não patentiam suas músicas? Deus patenteou. Nós somos propriedade dele. É direito dele. É ele que manda, é ele que decide, é ele que faz e que acontece. Se nós entendermos que ele tem totais direitos sobre nós, a ficha tem que cair de fato e de verdade na nossa mente e coração. A gente vai entender, meus irmãos, que o nosso único direito é obedecer a Deus. É se submeter a Ele. Então, antes de você pegar o teu dinheirinho e falar assim: meu dinheirinho está aqui, eu vou guardar, eu vou colocar na poupança, eu vou investir, eu vou fazer isso, fazer aquilo, olha, eu vou ficar rico, eu vou ficar... Seu dinheirinho? Qual o direito que você tem sobre ele? Qual o direito que você tem sobre esse dinheiro que está nas tuas mãos? Qual o direito que você tem sobre a propriedade que você tem, sobre a sua casa, sobre o apartamento? Qual o direito que você tem sobre a sua família? Qual o direito que você tem sobre os seus filhos? Qual o direito que você tem sobre o seu pensamento, sobre o seu sentimento? Você não tem direito nenhum. Quem tem direito é Deus que criou. Ele que criou, Ele que redimiu, Ele que comprou. Então, meu amigo, que caia a ficha de uma vez por todas. Outra coisa, para aumentar
Se Deus é dono, e deu para a gente administrar, uma hora Ele vai chegar para a gente e falar assim: e aí, como é que estão as coisas? Está tudo bem com você? Vamos prestar contas das coisas? Vamos ver como você administrou os recursos? Não é a parábola não diz isso? Vamos ver como você cuidou do seu tempo? Vamos ver como você cuidou do seu físico? Vamos ver como você cuidou da sua alma? Vamos ver como você cuidou da sua família? Vamos ver como você cuidou da igreja que você congrega? Vamos ver. A prestação de contas vai acontecer para todos nós. Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer juízo a todas as coisas. Romanos capítulo 14, verso 12: cada um dará de si contas para Deus. Cada um dará conta de si para Deus. Guarde isso, é uma realidade. Lucas capítulo 16, verso 2: dá conta da tua mordomia. Deus vai chegar para você e vai falar para você o seguinte: escuta aqui, Luiz, o que você fez com a sua vida, meu filho? O que você fez com a sua família, dona Nilda? O que você fez com a sua empresa, irmã Maria? Como que você usou ela? O que você fez com a sua vida, Valdir? Com os seus dons, com os seus ministérios? O que você fez com eles? Com a sua capacidade, Suzana? Como você está administrando ela? Deus vai chegar para a gente e falar assim: gente, chegou a hora de acertarmos as contas aqui. Nós perdemos o senso de prestação de contas. Hoje ninguém quer prestar contas para ninguém. Os filhos não querem prestar contas para os pais. Os funcionários não querem prestar conta para os chefes. Porque nós não gostamos de prestar contas. Porque nós nos achamos donos, achamos que temos condições de levar a nossa vida por nós mesmos. E isso é um pecado muito sério diante de Deus. Outra coisa para terminar aqui: como aumentar a autoestima, aumentar o senso de mordomia, prática de mordomia, é entender que quanto mais a gente exerce a mordomia, pastor Ronei, quanto mais você cuida da sua pizzaria lá, com esmero, com alegria, com dedicação, e não pensando só em ganhar dinheiro e ficar rico, não, e montar outra pizzaria. Mas com a mentalidade de que aumente, né, Maria? Que aumente. Mas com a mentalidade que você está fazendo isso porque é para a glória de Deus. Nossos irmãozinhos ali, Iane, Si, a tarefa de vocês. Quanto mais exercício da mordomia vocês tiverem, sabe o que vai acontecer? Mais honraria Deus vai te dar colocando coisas nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque o princípio da mordomia é assim: aquele que é fiel no pouco, vocês podem repetir? Aquele que é fiel no pouco, no muito Deus vai colocar. É um processo natural. Quanto mais fiéis nós somos na nossa mordomia cristã, diante de Deus, diante das pessoas, diante desse mundo, mais Deus vai colocar nas nossas mãos. Por quê? Porque se você está conseguindo ser fiel nisso, Deus vai começar a jogar um monte de coisa. Esse servo aqui é bom, vamos jogar coisa para ele administrar. Por quê? Porque eu quero ser glorificado. Vamos jogar coisas. Se você é um bom mordomo na sua empresa, a chance de você ser bem visto na sua empresa e crescer na sua empresa é grande. Tem injustiça, tem tudo, mas se Deus quiser colocar, ninguém impede.
Esse princípio, meus irmãos, é um princípio extraordinário. E eu diria o seguinte, sabe por que muitas pessoas hoje não conseguem prosperar? Como é que Deus vai fazer prosperar se ela não consegue ser fiel naquilo que Deus já colocou nas suas mãos? Aí você fala assim, poxa, mas tem gente que não é fiel, que não quer saber de Deus, que cresce financeiramente, tem um monte de propriedades. Eu não estou falando disso não, meus irmãos. Falando disso não. Então, quando eu falo assim em questão de prosperar, eu falo prosperar na vida como um todo. Tem gente aí fora que é muito mais rico do que todos nós aqui. E não tem nada a ver com mordomia. É ganância por dinheiro e pronto, acabou. Mas eu estou falando assim no que se refere à vida como um todo. Dentro daquilo que Deus quer nos dar. Se você investe bem o seu tempo, trabalha bem o seu tempo, Deus vai te enriquecer mais ainda com relação ao seu tempo. Se você usa as tuas potencialidades para servir a Deus, e quando eu falo servir a Deus, é dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar. Quando você usa e é para Deus, não é para você ganhar dinheiro, saiba que Deus pode te colocar em situações cada vez melhores. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, meus irmãos e irmãs. Olha, naquela parede lá que a gente falou lá, está o quadro de Jesus lá, no centro. Se a gente não tirar de lá, do lado de lá, essa ideia de que nós somos donos da nossa vida e donos de todas as coisas, pode esquecer. Pode esquecer. Tem que tirar de lá. Como que eu tiro de lá? Se rendendo verdadeiramente à ideia da mordomia cristã. Mais de Cristo, menos de mim, para que eu possa ter mais senso e prática de mordomia cristã e menos senso e prática de dono. Senso e prática de dono nos afasta de Deus. Nos deixa para cada vez mais para longe do propósito de Deus, da vontade de Deus. E aí sabe o que vai sobrar? Frieza espiritual, religiosidade. Espiritualidade superficial, vazia, sem graça, sem milagres, sem sinais, sem prodígios, sem aquela coisa extraordinária, aquela coisa sedenta de estar na presença de Deus. Não vai ter, sabe por quê? Porque a ideia do senso da prática do ganho absorve a gente. Absorve a gente. Olhe para mim. Quanto mais a gente tem senso de dono e prática de dono, cada vez mais as coisas que a gente julga serem nossas, as materiais e qualquer outras coisas, estas coisas passam, na verdade, a ser donas de nós. Entenderam? Elas acabam nos absorvendo. Nós nos tornamos, na verdade, pertencentes a essas coisas. É um risco seríssimo. É um risco seríssimo. Eu gostaria de orar com vocês que estão aqui, com vocês que estão na casa de vocês. Primeiro eu quero dizer que vocês são muito privilegiados. Hoje vocês estão aqui participando de um culto e com certeza vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, vocês estão tendo a capacidade, a inteligência de ouvir, absorver, sistematizar o que eu estou falando. Vocês estão tendo a capacidade hoje de entender que há um movimento de Deus para com sua vida, aqui. Daqui a pouquinho você vai ter a alegria e a bênção de se juntar à mesa, possivelmente com as pessoas que você ama, e você vai ter uma mesa com certeza abençoada. Domingo geralmente é um almoço mais requintado. Se você vai ter um alimento maravilhoso sobre a mesa, talvez uma carninha assada, você vai ter a bênção, a alegria de ter as pessoas que Deus colocou na sua vida.
talvez filhos, pais, irmãos, amigos. Você vai ter a bênção de ter isso ao seu redor. E depois ainda você vai ter, para quem gosta, eu não consigo, mas depois do almoço, se você quiser, você pode até para a tua caminha descansar um pouquinho. Uma caminha confortável para descansar um pouquinho, tirar um cochilinho. Tem gente que gosta de fazer isso. Aí depois você vai acordar de novo e você vai falar assim, poxa, estou querendo tanto tomar um cafezinho. Aí vai lá para a cozinha, faz aquele cafezinho gostoso, esquenta aquele leitinho gostoso, pãozinho, vamos buscar um pãozinho, vamos buscar um queijinho, vamos fazer uma coisa bem gostosa hoje. Aí você vai comer. Aí talvez, ainda você fala assim, olha, eu vou dar uma passeada, eu vou para um parque. Aí você vai, começa a passear no parque, aí você vê aquelas árvores lindas. E hoje o dia está lindo, né, meus irmãos? Aquelas árvores lindas, sorrindo para você. Você vai ouvir os passarinhos cantando. Os cantores de Deus da natureza. Aí você volta para casa feliz. Vai tomar um banho. Eu vou assistir um programa que eu gosto. Depois se cansa, vai dormir. Cobertorzinho gostoso. Sabe quem te deu tudo isso? Aquele que tem o direito de autoria, direito autoral sobre sua vida. O direito autoral e o direito de ter pago um alto preço para ter você junto a Ele. Se você entender isso, você vai pegar e você vai falar assim para Deus hoje: Senhor, me perdoa por ser egoísta. Me perdoa por ser mesquinho. Me perdoa por ser mão fechada. Me perdoa por ser egoísta. Me perdoa por achar que eu sou o dono do meu próprio nariz, eu sou o dono da minha família, eu sou o dono de todas as coisas. Me perdoa, eu estou pecando diante do Senhor. Me perdoa por muitas vezes forçar o meu corpo, forçar a minha alma, ferir o meu corpo, ferir a minha alma com os pensamentos ruins, sentimentos ruins. Isso de maneira mesquinha muitas vezes, perversa muitas vezes. Você vai pedir perdão para Deus. E você vai falar assim: Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu não quero mais ser dono de mim mesmo, eu não quero mais ser dono de nada. O dono é o Senhor. Eu já entendi. Então está aqui, ó. Simbolicamente falando, está aqui. Meu tempo, está aqui meus dons, está aqui minha casa, está aqui minha empresa, está aqui minha família, está aqui meus sentimentos, está aqui meus pensamentos, está aqui. Eu estou devolvendo ao Senhor simbolicamente, porque é só simbolicamente mesmo que já é do Senhor. Mas eu estou querendo aqui dizer o seguinte: olha, por Cristo e para a glória de Cristo, está tudo aqui. Eu não quero mais ter esse senso de dono, essa prática de dono, que é um absurdo, que é terrível para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar dessa maneira? Eu gostaria, enquanto vou orar com vocês, eu gostaria que vocês pensassem tudo que vocês são, em tudo que vocês têm, e vocês falassem: Senhor, está aqui. O Senhor é dono de verdade. Vamos nos colocar em pé? Pai, eu quero bendizer o Teu nome. Eu quero dizer o quanto sou grato, Pai, pelo dom da vida. Eu não estaria aqui nessa terra se o Senhor não tivesse planejado a minha vida na eternidade. Eu não teria nascido dentro da família que o Senhor me deu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, de carne, de sangue. Eu não teria nascido na fé para uma família
uma família que te adora, uma família que te serve. Tudo que diz respeito à minha vida pertence ao Senhor. Não permita que os meus irmãos que estão aqui, que estão em casa, que estão participando com a gente, ouvindo esta mensagem que vem da Tua Palavra, não permita, Senhor, que nós tenhamos na nossa vida, no nosso comportamento, ó Pai, um comportamento egoísta, mesquinho e extremamente descontextualizado com a Tua Palavra, ao acharmos que somos donos de qualquer coisa nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, como Davi, num determinado momento da sua vida, ele dizia: tenho eu para te oferecer. Mas ele mesmo disse: Senhor, aquilo que o Senhor mesmo me deu, eu estou devolvendo ao Senhor. Ao Senhor pertence todas as coisas. Por isso, Deus, eu não quero mais ser, ó Pai, uma pessoa mesquinha, não quero mais ser uma pessoa, ó Pai, que seja prepotente, seja arrogante, e que seja, Senhor, alguém que diga: olha, eu sou dono de mim mesmo. Não. Em nome de Jesus, não permita isso mais na nossa vida. Para que a gente, Senhor, possa ter uma vida leve nessa terra, uma vida serena nessa terra, uma vida muito mais feliz nessa terra. Porque o Senhor nunca deixa faltar nada. Nunca deixa faltar nada para cada um de nós. Nós somos gratos e nós devolvemos, nós consagramos mais uma vez, para a honra, para a glória, para o louvor do nosso querido Deus. Hoje e amanhã vamos entregar sempre para o Senhor. Amém, meu querido Deus. Amém.